Tá? Então, a teoria, né, dos espíritos animais que estarão encerradas no cérebro, passando nas redes nervosas para atender aos movimentos da respiração, dos humores, né, e da defesa orgânica sem participação inconsciente da vontade. Tá? Então, né, não somente dos atos reflexos, mas também, né, de todo, né, o processo, né, fisiológico, o funcionamento de todos os órgãos, a respiração, o processo digestivo. Então, ele usa essa teoria. Então, chegando o filósofo a asseverar que esses espíritos elas se conjugavam necessariamente, né, refletidos. O que quer dizer isso, né, se conjugavam necessariamente refletidos? Como, assim, um afinamento, né, em perfeição. E com o reflexo de atividade, cada qual exercendo a sua função muito bem ordenada e definida, né, um entregando a sua função para o outro. E é assim que funciona mesmo, né, se vocês observar, no próprio processo, né, digestivo, no que a gente faz a alimentação, né, quando começa já todo o processo, né, da própria salivação na boca, né, todos os demais órgãos que trabalham no processo digestivo já entram em atividades, né, já para cada qual dar a sua contribuição, e aqueles também já que são os absorvedores das energias necessárias que o alimento nos está trazendo, né, já estão ali de prontidão para fazer esse processo de absorção. Tá, João? Então, aquele que costuma, né, se alimentar muito rápido, viu, João? E às vezes ele não dá tempo para esses órgãos trabalharem, entendeu? Então, aquela pessoa que tem esse costume de alimentar muito rápido, ele não promove um processo de salivação adequado, e aí os demais órgãos não se preparam, o que ocorre? Num termo até vulgar, ele embucha o estômago dele, né, e não há um tempo adequado, né, para o próprio organismo absorver, então praticamente, né, a absorção é baixa e joga grande parte fora. Quem sabe muito disso é nutricionista ali. Eu não vou entrar nessa área não, senão ela vai rir de mim daqui a pouco. Daqui a pouco. Ô João, brincadeira, tá? Tô falando com você, mas isso serve para todos nós. Muitas vezes a ansiedade nossa, a própria ansiedade, muitas vezes, de fazer um trabalho que a gente tem que fazer, uma entrega, a gente alimenta mal. A gente alimenta mal. Daí a disciplina que nós temos que ter, inclusive, vamos observar, porque nós já tivemos uma educação, principalmente, né? Quem nasceu aí na década de 60, década de 50, teve a educação dos pais, o momento de alimentar é um momento sagrado, né? E hoje isso se banalizou muito depois da década de 70, então as pessoas, né, não se reúnem à mesa, né, cada um às vezes pega um alimento, vai para o quarto, vai para a sala, e às vezes deglute o alimento sem se dar conta que está alimentando, prestando num programa televisivo, ou com a cabeça preocupada no trabalho que tem que entregar. Então o que está fazendo? O que está, né, deixando todo o aparelho, né, destrambelhado. É como se você colocasse, né, aquele termo muitas vezes que eles usam, né? Você coloca lá, vamos falar, uma valsa e pede que o pessoal dança samba, né? Então você está provocando isso no seu organismo, né? Está tudo desconjuntado. Então é daí onde, né, as absorções não são adequadas e mesmo também, né, você está congestionando, né, seu campo mental. E aí é onde vem o cansaço, né, principalmente mental. Você não dá uma trégua nem no momento em que você precisa ali se alimentar. Você está pensando, o quê? É o processo de ansiedade, é falta de quê? De aprendizado, falta de estudar. Então, essa ansiedade de querer resolver as coisas, né, rápidas, né, é sinal de falta de conhecimento. Tá? Mas isso é a própria conjuntura, né, tem forçado muito a humanidade em cima disso. Porque são os processos muito, né, vorazes, né, do materialismo, né, de posse, de aquisição, de riqueza rápida, né, que tem provocado isso. Então, essa parte que ele fala, que o espírito se conjugava necessariamente refletido. Então, essa própria organização, né, de funcionamento, né, em harmonia de todos os órgãos. Tá? Então, aplicando semelhante regra notadamente aos animais que ele classificava por
máquinas despróvidas de pensamento. As máquinas despróvidas de pensamento, né, o que ele está querendo dizer é o quê? Né? É o fígado, é o próprio pulmão. Então, por isso que ele, né, usa essa teoria, né, dos espíritos, né, animais. Descartes não logrou aprender toda a amplitude, né, dos caminhos que se descerram à evolução na esteira dos séculos, mas abortou a verdade do ato reflexo que obedece a um influxo nervoso. De qualquer forma, né, ele não teve, né, não logrou, né, não teve o êxito, né, de entender toda a amplitude, né, mas de uma determinada forma, né, o que ele falou é verdade. Né, as questões, né, reflexas, né, de tudo, né, da parte da fisiologia e também da parte, né, dos reflexos do inconsciente. Então, no automatismo, né, em que a alma evolui para mais altos planos de consciência, através do nascimento, morte, experiência e renascimento na vida física e extrafísica, em avanço inevitável, né, para a vida superior. Tá? Quando coloca essa condição aqui, ó, né, através do nascimento e morte, né, e experiência. A experiência é o processo em que nós estamos aqui, encarnado. Então, é o processo da experiência, né, de aplicação, inclusive, né, desse corpo. Esse corpo que foi nos cedido. Então, nós estamos vivenciando uma experiência, né, de aprendizado, e esse corpo, nós podemos, né, melhorar ele pelas nossas condições, nossa atitude, né, ou então nós vamos criar marcas, tá? Porque nós vamos receber um próximo corpo, né, na próxima encarnação. Mas o corpo que nós vamos receber na próxima encarnação, ele leva reflexos deste aqui. Quais reflexos que ele vai levar? Principalmente aqueles que nós burlamos, né, as leis de equilíbrio e da própria preservação. Como, por exemplo, o abuso do uso, seja do alimento, seja da bebida, seja da droga, do fumo. Então, nós criamos lesões não somente no corpo físico. Então, no corpo, nós já sabemos que vai atingir, né, o corpo espiritual, né, que é o perispírito. E aí ele leva esse reflexo, por isso, quando fala aqui essa questão de renascimento, né, na vida física e extrafísica. Extrafísica fora do corpo carnal. À medida que nós vamos, né, estudando, nós vamos, né, percebendo a própria... Né, tem muita biografia, né, dentro da área da doutrina espírita que nos traz, inclusive, dentro, né, em várias colônias, os departamentos, né, de reencarnação. Existe uma área, inclusive, onde se prepara, se estuda os corpos. Os corpos ali são moldados, são preparados, né, de acordo com cada espírito e a necessidade daquele espírito. Então, muitos, né, às vezes chega lá, vai ver, eu vou ter esse corpo, é esse o corpo que eu vou ter? É esse o corpo. Como há corpos, né, disformes em função das marcas, né, que ele próprio deixou. E ainda mesmo assim, tá, olha para vocês verem, né, como a espiritualidade ainda, né, tem uma caridade tão grande para conosco. E ainda eles melhoram aquele corpo, né, para que a gente tenha uma condição ainda melhor aqui reencarnatória. Sem o nosso, muitas vezes, merecimento, mas eles vão ainda amenizar isso, né, nos doando ainda o melhor que pode ser, né, para que a gente tenha sucesso nesse processo aqui, nessa experiência, nesse laboratório. O automatismo, né, e a herança. Né? Então, é toda essa herança que nós vamos aurindo ao longo, né, de encarnações e encarnações. Então, assim como na coletividade humana, né, o indivíduo trabalha para a comunidade a que pertence, entregando-lhe o produto das próprias aquisições. E a sociedade opera em favor do indivíduo, né, que a compõe. Então, essa comparação que ele está fazendo aqui, que o André Luiz nos coloca, né, todo o processo, então, né, que nós vamos recebendo, se nós tratarmos, né, não somente do nosso corpo físico, né, com respeito, com limites,
né, ele vai também nos dando, né, aquilo que necessitamos, em onde nós conseguimos, né, ter uma vida longa, né, por exemplo, com a saúde, vamos dizer assim, perfeita, quase que perfeita, porque nós vamos, obviamente, à medida que a idade avança, né, os órgãos, é natural, vão se enfraquecendo. Mas nós podemos, né, ter, né, uma vida, né, com um equilíbrio maior, principalmente no campo mental, né, como a gente pode provocar desatinos, né, e perturbações, né, que vai afetar, seja principalmente nosso campo mental, como também, né, as questões, muitas vezes, né, de ordem física. Tá? Então, essa herança, o que é a resposta, né, vamos falar aqui, esses súditos, né, se nós tratamos ele com respeito e tudo, né, eles vão tendo condições também de nos dar essas respostas. Mas se nós o maltratamos, né, fumamos, né, incontroladamente, né, o órgão ali está cansado, né, os alvéolos pulmonares estão entupidos, ele não consegue nos dar a quantidade de oxigênio suficiente. E aí, como ele está deficiente, né, imagina, né, que ele é, né, dentro de uma sociedade, ele é o SEASA. Né, ele é o SEASA onde recebe ali grande parte, né, dos alimentos. E aí, como ele está deficiente, né, todos os demais, né, órgãos da sociedade ali começam a passar a carência, começam a passar aperto, né? Os hospitais não estão recebendo o alimento, né, na necessidade que precisa, então começa a ter dificuldade, né, as escolas, as residências. Então é uma reação em cadeia, né, por isso que ele coloca nessa condição, todos os demais ficam prejudicados. Então isso ocorre com o nosso corpo, né? Se nós prejudicamos o nosso pulmão, né, o oxigênio não vai, né, não está chegando a quantidade de oxigênio adequada, né, para o funcionamento do nosso cérebro. Então vai afetar o quê? O nosso campo da memória. Né? Nós vamos ficar muitas vezes prejudicados ali com relação às lembranças, um esquecimento. Né? A atitude que eu fiz há 2 horas atrás, há 3 horas atrás, não lembro, esqueci o porquê. Porque eu não estou dando o alimento adequado, né, ao meu órgão lá, que é o cérebro. Eu não estou dando a quantidade necessária de oxigênio que ele precisa. Aí, na hora que eu preciso alimentar para nutrir todas as demais partes do corpo, né, e eu tenho alimento, mesmo, né, não há desculpa, mas eu sou uma família, né, uma família muito carente, o alimento que eu tenho ali é único, é o arroz, né, o feijão e uma verdura. Não tem nem proteína. Mas aquele alimento, o corpo, ele transforma ele. Mas se em vez disso você vai, né, toma um café e vai fumar um cigarro naquele momento, né, o que você está dando de contribuição? Então todo o aparelho, isso vai refletindo onde? Vai refletindo no perispírito. Então vai se ressentindo, né, todo o corpo, e o corpo começa a trabalhar, né, os órgãos e por sua vez o perispírito, porque o perispírito, através dos chakras, as absorções de energia vai vir, porque por benéfica da espiritualidade tenta suprir ainda através das energias vitais aquela carência. E aí nós estamos, né, então está trabalhando mais intensamente o quê? Né, alguns, né, chakras começam a trabalhar com um intensivismo maior. E aí é onde vai, vocês que trabalham inclusive, né, com essa parte do reiki, sabem disso. Os desatinos, né, a rotação daquele chakra, né, ou está muito ou está muito pouco. Então começa a criar toda uma perturbação, e aí é onde eu vou prejudicando os órgãos, vou criando muitas vezes falências, e aí é onde eu vou me tornando uma pessoa, né, doente. E aí afeta muito o quê? O campo mental, o espírito, né? A pessoa vai ficando o quê? Vai ficando triste, vai ficando, né, praticamente, né, achando que está tudo realmente ruim, se sente mal, mas ela não percebe, muitas vezes ainda não se dá conta que as atitudes, né, tão necessárias para a parte fisiológica dela, ela não está respeitando. Isso vai em todas as ordens, até mesmo muitas vezes a vontade, né, de ir lá, né, muitas vezes a bexiga está cheia e a pessoa fica retendo. Não, eu tenho que terminar isso aqui, deixa eu terminar esse trabalho aqui, daqui a pouco eu vou. Indisciplina. Né, o seu órgão está ali pedindo, né, que quer ir lá, né, no banheiro, né,
a bexiga já não está suportando mais. E aí você está indisciplinado e quer terminar o trabalho no serviço. E aí não vai no banheiro. Então, aí aquela sensação que tá, o órgão está ali, o órgão está crescendo, você está numa posição sentada, está comprimindo ele. Por sua vez, você não percebe, mas está empurrando outro órgão ali também. Que acaba ficando prejudicado, aí depois você reclama, não, estou com a dor aqui nas costas. Por que eu estou com essa dor nas costas? Não se dá conta que você acaba prejudicando demais órgãos. Então, essa questão, quando ele fala aqui da herança, exatamente esse trabalho de comunidade, que deve ser exercido. Nós, como vamos falar assim, o imperador desse reino aqui, o rei desse reino, nós temos que dar boas condições para cada qual dessa parte do reino execute o seu trabalho, dentro do tempo que ele precisa executar, o fígado, o pulmão, o próprio campo mental, o cérebro. Eu não congestionar ele também com pensamentos evasivos, que aí nós sabemos também que há outras criações dentro do campo mental que vai criando perturbações. Então, olha para vocês verem toda essa cadeia de funcionamento, isso está tudo junto também com o corpo, com o corpo astral, o perispírito. E vamos ver aqui o que nos traz lá. Então, protegendo-lhe a existência no impositivo do aperfeiçoamento constante, são aqueles menores, como o exemplo do glóbulos brancos, agindo, protegendo das invasões das bactérias. Lá, nos reinos menores, o ser inferior serve à espécie a que se ajusta. Então os glóbulos brancos trabalhando ali, como uma formiguinha, ajudando, cada membro, muitas vezes está lesionado ali, o fígado está lá trabalhando, houve uma contusão forte, eu não sou dessa área, a Marília talvez poderia até explicar isso melhor, como o corpo todo trabalha para se proteger, para se preservar. Então são esses súditos, que ele diz, os menores trabalhando em favor dos maiores, confiando-lhe maquinalmente o fruto das próprias conquistas. Então a conquista daquela pequena célula, quando, por exemplo, ressequiu, absorveu muito sol, protegeu, ela se queima toda, e já vem logo a criação de novas células, recompondo a epiderme para proteger toda a superfície da pele. Tá aí até também, olha para vocês verem, o sol em excesso, fora do horário adequado, nós estamos também forçando todo o nosso corpo, aqueles súditos, a trabalhar intensamente nessa recomposição. As glândulas trabalhando intensamente para criar um conforto térmico na superfície, um suor incessante, e aí a gente não ingere a quantidade de água muitas vezes que é necessária, até para o próprio metabolismo, o próprio funcionamento. Aí não vou tomar água não, aí toma um café quente. Aí aquece mais o corpo tem que trabalhar mais intensamente, então nós estamos criando o quê? A desorganização no nosso próprio corpo. Então, olhem para vocês verem a profundidade do que o André Luiz traz nesses ensinamentos, quando a gente começa a associar o que ele traz aqui no livro Evolução em Dois Mundos, com o nosso corpo físico, nosso processo evolutivo, essa questão quando ele fala esse automatismo fisiológico, é o funcionamento de todos os nossos órgãos, o reflexo do inconsciente também. Então, ficarmos atentos a tudo isso. Vamos tentar compreender essa dádiva divina que Deus nos concede. Entender de uma forma científica, sim, porque é importante essa compreensão, mas também de uma forma também doutrinária, uma forma respeitosa, religiosa, que é essa dádiva divina do corpo. E a espécie, então, elabora em benefício dele, o corpo, amparando-o com todos os valores por ela assimilados, a fim de que a ascensão da vida não sofra qualquer solução de continuidade. Se no círculo humano a inteligência é seguida pela razão e a razão pela responsabilidade,
nas linhas da civilização, sob os signos da cultura, observamos que na retaguarda, né, do transformismo, o reflexo procede do instinto, tanto quanto o instinto procede a atividade refletida, que é a base da inteligência nos depósitos do conhecimento adquirido, por recapitulação e transmissão incessantes. Então, é um processo, né, de aprendizado, né, igual a Marília diz ali, das próprias plantas, né, de se comunicarem, por isso que as agriculturas, né, mais modernas, o que tem feito, né, preserva-se árvores nativas da região, né, e conjuga a agricultura em meio, né, a essas árvores nativas, exatamente para evitar o quê? A infestação de pragas, né, de insetos, né, eles passam a ter um controle melhor, né, sem grande uso de defensivos agrícolas, né, tem já se utilizado esse tipo de técnica. Então, nos milhares de milênios em que o princípio espiritual atravessa lentamente os círculos elementares da natureza, qual vaso vivo, de forma em forma, até configurar-se no indivíduo humano em trânsito, para a maturação sublimada, né, no campo angélico. Então, todos esses processos, quando eu comparei lá com o homem de Neandertal, que é as condições atmosféricas, o ar mais pesado, né, o seu próprio corpo, né, de uma forma também pesada, a própria pressão atmosférica era maior, então a sua locomoção mais lenta, mais dificultosa, né, em função da atração da gravidade ser maior, mas à medida que vai evoluindo, né, ambos, né, o ser espiritual, né, no planeta ao qual ele habita, né, conjugado também com toda a evolução da natureza, né, dos demais reinos, animal, vegetal e tudo, né, nós observamos no próprio planeta Terra, né, como se torna mais fácil o processo de respiração, né, os tipos de alimentos, né, mais saborosos, né, um processo, né, evolutivo. E essa parte, principalmente dos vegetais, né, tá havendo um avanço muito grande, porque há a grande tendência, né, do ser humano agora não sacrificar, né, os irmãozinhos do reino animal, né, para poder saciar sua fome. Então, existe um processo, principalmente já do planeta em regeneração aí, bem avançado, e esses trabalhos intensos, né, nas colônias espirituais, né, que principalmente, né, ligadas a essa parte dos reinos, né, vegetais e animais. Então, desse modo, lá em qualquer estudo acerca do corpo espiritual, não podemos esquecer a função preponderante do automatismo e da herança, automatismo e da herança na formação da individualidade responsável. Que cada ser, né, ele vai, né, tem a coletividade que caminha junto, né, mas cada ser ele vai ter na sua individualidade, né, e a sua responsabilidade também para com ele próprio. Então, para compreendermos, né, a inexequibilidade de qualquer separação entre a fisiologia e a psicologia, porquanto ao longo da atração no mineral, né, da sensação no vegetal, tá? Isso aí que você falou, Marília, né, os processos de sensação que nós, né, aurimos esse conhecimento, ele veio de onde? Lá do reino vegetal. Do instinto, né, no animal, né? Então vemos, né, a crisálida de consciência construindo as suas faculdades de organização, sensibilidade e inteligência, transformando gradativamente toda atividade nervosa, né, em atividade também psíquica. Por isso que aqui, ó, quando ele cita aqui, ó, inexequibilidade de qualquer separação entre a fisiologia e a psicologia, dentro do campo, né, fisiológico, funcionamento, afetando diretamente, né, o campo psicológico, tá? E vice-versa também. Tá? Então, toda essa base de conhecimentos, né, auridos ao longo, né, de milênios, então se transformou no que somos hoje, né, essa herança que temos hoje. Então, os dias da criação, assinalados nos livros de Moisés, equivalem às épocas imensas no tempo e no espaço.
Porque o corpo espiritual que modela o corpo físico, né, e o corpo físico que representa, né, o espiritual, constitui a obra, né, de séculos numerosos. Tá? Então nós vamos moldando à medida que nós nos melhoramos, né, espiritualmente, moralmente, né, nós vamos então criando, né, um novo corpo, né, a gente vai moldando no corpo perispiritual. Pacientemente elaborada em duas esferas diferentes da vida, né? Que é a evolução nos dois mundos, né? No mundo, aqui o laboratório, que é o mundo, né, dos encarnados, né? E no mundo da erraticidade. A se retomarem no berço e no túmulo com orientação dos instrutores divinos, que supervisionam a evolução terrestre. Aqui eu deixei destacado essa parte, né? Lá, com semelhante enunciado, né, que ele vai falando na parte da evolução dos princípios cosmocinéticos. Então, com semelhante enunciado, não diligenciamos de modo algum a explicar a gênese do espírito. Observa que nós, né, ele só está citando aqui que o perispírito, a evolução conjugada do perispírito e o corpo. Porque ele considera lá, porque isso, por enquanto, implicaria arrogante e pretensiosa definição do próprio Deus. Não se vê ainda, né, muitos espíritos nobres não se vê ainda, né, em condições ainda de explicar, né, as condições do que é o espírito. Propomos-nos simplesmente salientar que a lei da evolução prevalece para todos os seres do universo, tanto quanto os princípios cosmocinéticos, que determinam o equilíbrio dos astros, né? São na origem os mesmos que regulam a vida orgânica, na estrutura e movimento dos átomos. Olha para vocês verem a questão, né, das ligações que temos. Aqui, propomos-nos simplesmente salientar que a lei da evolução permanece para todos os seres do universo. A lei da evolução está para todos, né, não só dentro do nosso planeta, mas para todos os seres. E aí é onde há o equilíbrio, né, que ele fala aqui, os princípios cosmocinéticos, tá, que é o equilíbrio, inclusive, dos astros, porque se desordena, por exemplo, um equilíbrio, se houver, por exemplo, um próprio, né, deslocamento do nosso satélite, né, que é a Lua da Terra, né, vai haver todo um desequilíbrio na costa planetária, né, que ali há um equilíbrio, né, de campo magnético. Esse desequilíbrio, né, pode provocar o quê? Né, mar revolto, inundações, né, tempestades, né, locais onde a temperatura é muito fria, aquecer, né, por sua vez, local onde a temperatura é muito quente, né, se tornar fria, então cria-se todo um desequilíbrio. Então tudo isso está conjugado o quê? Por isso, quando ele coloca esses, né, os princípios cosmocinéticos, é exatamente todo esse equilíbrio do universo, né, e no qual nós nos associamos porque nós emitimos energia. A nossa energia, ela está vinculada ao quê? Está vinculada à nossa casa. Nós estamos em energia compatível com, inclusive, a sociedade ao qual convivemos. Existe até aquele termo popular, né? Cada povo tem um governo que merece. É mais ou menos isso. Nós estamos nessa condição, principalmente, até o país, a nível de vibração adequada, né, para o nosso próprio desenvolvimento espiritual. Então está tudo dentro de uma ordem de equilíbrio. E aí fora também da estratosfera terrestre também está tudo dentro, né, de uma organização de equilíbrio comandada pela, né, os co-criadores da criação, né, por Jesus, né, por os espíritos, né, de ordem elevada, né, organizando e conduzindo tudo isto em equilíbrio. Então o veículo do espírito, além do sepulcro, né, no plano extrafísico, ou quando reconstituído no berço, é a soma de experiências infinitamente repetidas, avançando vagarosamente da obscuridade para a luz. Então, a cada geração, né, nós vamos observando, né, o processo evolutivo. Nós vamos observar, não tem tanto tempo, né, por exemplo, quando, né, François Fénelon, ele tinha uma posição hierárquica dentro da Igreja Católica alta,
mas um espírito valoroso, né? Em que ele, né? Olha para você ver como a influência dele ao longo, né? Não há tantos, vamos falar assim, tanto tempo assim, mas qual que era um dos grandes princípios que ele defendeu muito e pela posição dele ele foi influenciador e houve aceitação. A educação das meninas. A educação ela só era concedida, né, para os homens, os meninos. As meninas que poderiam estudar e aurir conhecimento eram aquelas que estavam ligadas, por exemplo, né, à burguesia, à alta sociedade. Só elas ali tinham, né, o direito de aprender a ler e a escrever. Mas a grande parte da população não, era só os homens. E Fénelon, né, ele vem e influencia isso, né, e quem, inclusive, né, traduz várias obras de Fénelon, né, para o alemão? O professor Rivaio, Allan Kardec. Antes ainda de fazer a codificação, ele na Alemanha, ele traduziu várias obras de Fénelon e vai influenciando o quê? Né, o próprio povo, né, alemão dentro da cultura, lá na Suíça, né, não só na Alemanha, mas na Suíça também, de reformular a educação. Né? As salas de aula eram só homens, só meninos. Quem viu o filme, né, quem viu o filme lá do Allan Kardec, viu que a sala lá era só menino. Não tinha menina na sala de aula. Mas a partir dessa reformulação que começa, né, a fazer as turmas mistas. Então, o que eu estou comentando aqui, essa questão da evolução, aqui, quando coloca aqui, ó, esse avanço vagarosamente da obscuridade para a luz, nós vamos ver, né, o avanço, né, que a humanidade vai, né, aurindo, né, a cada nova geração. Então, nele, lá situamos a individualidade espiritual, que se vale das vidas menores para afirmar-se, das vidas menores que lhe prestam serviço, dela recolhendo preciosa cooperação para crescerem a seu turno, conforme os inelutáveis objetivos do progresso. E aí vai até do reino vegetal, tá? Aquela alface que se forme tudo, né, na missão de quê? Né? Nos prover um alimento. Né, o tomate, né, os legumes, né, toda a natureza trabalhando, né, cada qual cumprindo a sua missão e o seu dever. Então, o que ele coloca aqui é isso, né, das vidas menores que lhe prestam serviço, né, prestando serviço para quem? Para nós. É nós agora, o espírito encarnado, lá, essas vidas menores prestando serviço a nós. Dela, lá, recolhendo preciosa cooperação para crescerem em seu turno. Elas também vão passando pelo processo evolutivo. Então, e aí chega na gênese, né, dos órgãos psicossomáticos. Né? Então, todos os órgãos do corpo espiritual e, consequentemente, do corpo físico, né, então foram, portanto, construídos com lentidão. Né? É um trabalho lento, né, mas contínuo, sem interrupção, sem parar. Atendendo-se à necessidade do campo mental, tá vendo? A necessidade, né, a impositivo do nosso campo mental, em seu condicionamento e exteriorização no meio terrestre. É a condição a qual nós habitamos. Então, quando eu dei aquele exemplo, né, daquele que molda através do seu campo mental as necessidades, né, da área geográfica que ele habita, se é no deserto do Saara ou se é no alto da Cordilheira dos Andes, ele, através da sua exteriorização do campo mental, ele se molda, ele aprende, né, a usufruir do tipo de alimento, né, que produz naquele local, né, e ali é todo um processo de aprendizado, né, e de evolução. Então é assim que, né, o tato nasceu do princípio inteligente na sua passagem pelas células nucleares, em seus impulsos ameboides. Então que a visão principiou pela sensibilidade do plasma, né, a própria visão, a condição, né, de observação, né, nos flagelados monocelulares expostos ao clarão solar. Né, também que o olfato começou nos animais aquáticos de expressão mais simples, por excitações do ambiente em que o envolviam, e o gosto surgiu nas plantas. A Marília nos trazendo essa informação, né, o gosto surge nas plantas, muitas delas armadas pelos viscosos, destilando sucos, né, digestivos. Tá? Absorção, né, da umidade, né,
da própria, né, do seio da terra ali, a água, tá? A própria decomposição das folhas, né, que geram novos alimentos ali. Tá? E que as primeiras, né, sensações do sexo também aparecem, né, com as algas marinhas, próvidas não só de células masculinas e femininas, que nadam atraídas uma para as outras, mas também de um esboço, né, de uma epiderme sensível, né, de, ao se aproximarem, se sentirem, né, umas juntas às outras. Então, que podemos definir como região secundária de simpatias genésicas. Então, examinando, pois, o fenômeno da reflexão sistemática, né, que aí já então, chegamos ao trabalho da inteligência, gerando o automatismo que assinala a inteligência de todas as ações espontâneas. Então, já é um conhecimento aurido, que assinala a inteligência de todas as ações espontâneas no corpo espiritual. Reconhecemos sem dificuldade que é a marcha do princípio inteligente, né, para o reino humano, né, e que a viagem da consciência humana para o reino angélico simbolizam a expansão multimilenar da criatura de Deus, que por força da lei divina deve merecer com o trabalho de si mesma a auréola da imortalidade em pleno céu. Então, vemos, né, o que traz nesse capítulo, né, do automatismo e corpo espiritual. Existe todo, né, um trabalho da espiritualidade, né, ao longo de milênios de anos, né, para chegarmos, né, toda essa condição, né, aurida do próprio funcionamento do nosso sistema fisiológico, né, do reflexo inconsciente que nós temos. O próprio reflexo inconsciente, né, de proteção ao ser indefeso. Qual de nós, né, por mais endurecido que seja, né, mas qual pai, qual mãe, né, obviamente, né, somente quando existem outros processos, né, de interferência, muitas vezes do próprio espírito, né, mas na sua grande maioria, né, quando há ali, né, o nascimento, a prole, né, não vai se comover com aquele, né, ente frágil, né? Então isso está o quê? Está dentro também, né, das conquistas, né, do reflexo, né, do inconsciente, né, que ele nasceu aonde, né? Nasceu lá na fera, né? A fera que está lambendo, né, o seu filhote, né? Está o protegendo, né? Eu estava vendo, inclusive, até o próprio crocodilo, né, um réptil, né, já milenar, mas que faz todo um trabalho de proteção à sua prole, né, do ninho, né, quando ele deixa ali os ovos. E ainda, né, quando eles ainda estão na condição de filhote, ele fica, né, a mamãe crocodilo ali em volta protegendo. Tá, Iracema? Mamãe crocodilo ali, ó, vigiando dos invasores. Então, esse é todo o princípio, tá vendo, do reflexo, né, do inconsciente. É a questão, né, o amor, né, nascendo ali no princípio inteligente e se expandindo até chegar hoje, né, em seres espirituais, né, que somos. Então nós chegamos ao final dessa parte.